tudo bom? Boa tarde. Então, hoje nós damos continuidade aos conflitos afligentes, já iniciado na aula anterior pelo Alexandre. E, para começar as nossas reflexões, eu gostaria de relembrar uma passagem do livro Memórias de um Suicida. Quem não gosta de spoiler, especialmente as pessoas de casa, pulem os próximos 3 minutos, porque aí não vão saber o final do livro. Os daqui que estão aqui presentes não vão ter muita escapatória. Mas, brincadeiras à parte, o final do livro conta o processo de reencarnação de alguns daqueles espíritos desencarnados pelo suicídio, que se encontravam nas regiões lá de muita dificuldade, junto com o autor do livro. É o Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, e o espírito é o Camilo. Muitos já devem conhecer a história, já devem ter lido, mas essa passagem ela vai nos ajudar nas reflexões de hoje. Se encontrava Camilo, então, já desencarnado há 50 anos. Ele desencarnou via suicídio, passou por todos aqueles horrores que a gente conhece da desencarnação pelo suicídio, a decomposição do corpo físico, depois foi resgatado e permaneceu todos esses anos em estudo, em preparo. E aí, nesse período, ele sentia já uma certa necessidade de se reencarnar, mas, ao mesmo tempo, ele tinha muito medo. Ele já se encontrava tendo superado tudo aquilo que ele tinha passado, estudou muito, só que é como se ele não reencarnasse, ele fosse permanecer estagnado naquele mesmo estágio em que ele se encontrava, ainda que ele já estivesse numa situação boa, ele já estava se sentindo muito bem. Mas sempre aquela coisinha assim, dizendo que ele precisava compensar algumas coisas que se registraram enquanto culpa no seu inconsciente, né? Então, em função disso, os amigos espirituais vinham fazendo todo um trabalho com ele, de acompanhá-lo até a Terra, para visitar alguns dos seus amigos já reencarnados ou recém-reencarnados. E aí, nessa parte da história, eles vão visitar o Mário, que era uma pessoa que tinha desencarnado através do enforcamento, e ele tinha sido uma pessoa da universidade, uma pessoa de grande importância em Coimbra, e tinha o vocabulário muito farto, um verbo brilhante, as pessoas se encantavam muito com ele, não só enquanto encarnado, mas depois, já recuperado, quando resgatado, lá na espiritualidade. E ele veio para a reencarnação, e o Camilo, então, acompanhado pelo mentor, foi visitar ele. Ao chegar aqui, ele se depara com uma situação paupérrima, numa cidade muito tumultuosa do Brasil, sem os membros, sem as mãos, né, mutilado das mãos, e com uma enfermidade muito estranha, desconhecida na garganta, né? A gente sabe que, em função da forma pela qual ele desencarnou, então ele tinha alguns ataques de afonia, muitas dores nessa região, e era um mendigo numa situação muito difícil. Ele morava num barraco muito simples. E quando o Camilo se depara com aquilo, ele chega a verbalizar assim para o mentor: mas, meu Deus, é o quadro da própria ruína social. É um estágio de maior dificuldade que ele poderia imaginar, e ele começa a chorar, compadecido, angustiado por ver o amigo naquela situação. O amigo já adulto, né, reencarnado adulto. E aí o mentor Ramiro ele coloca assim, daquela maneira como os espíritos superiores costumam colocar, né? Eles veem as coisas que a gente acha tão difíceis e que nos parecem uma tragédia, como situações tão simples e passageiras. E ele diz assim: exageras, Camilo, né? Com um sorriso terno. E ele diz: nós não estamos aqui diante de um depósito de ruínas, num fardo corporal mutilado. Nós estamos diante de uma alma imortal em soerguimento. Ele, por remorso, ele mesmo traçou o mapa de expiações que ele está vivenciando agora. Foi toda uma situação onde ele planejou para poder se reabilitar. E ele não está aqui abandonado à sorte, pedindo esmolas para os encarnados, à mercê da caridade das criaturas humanas. Não. Os espíritos amigos, né, do Hospital Maria de Nazaré, que é o local, então, por onde eles passaram durante todos aqueles anos, dos Servos de Maria, que é um grupo de espíritos maravilhosos que atuam também no resgate e na ajuda dessas pessoas na espiritualidade, diariamente o acompanham, como ao enfermo grave, assistindo cada um dos seus passos, transmitindo energias reconfortantes, transmitindo coragem. E aí ele mesmo
se sente feliz porque no fundo da consciência, no fundo da consciência, ele sente aquela confiança de que está se harmonizando com as leis universais. E aí, num cantinho do barraco, ele vê uma mulher. O Mário, esse que estava reencarnado, ele tinha sido amante e assassino da Eulina. Tinha sido também um boêmio que arruinou a herança paterna. Então, uma série de circunstâncias assim que fez com que ele também escolhesse passar pela pobreza, passar por aquela situação da mutilação nas mãos. E aí, num cantinho do barraco, tem uma mulher muito humilde, também paupérrima, costurando remendos e cuidando do enfermo. E aí, quando Camilo observa bem, ele vê que é a própria Eulina. Nada por acaso, né? A mãe repudiou o filho quando nasceu, um bebezinho com todo aquele quadro de deficiência física, e deixou com uma lavadeira muito pobre, prometendo dar valores mensais para ela, o que ela não cumpriu. E a lavadeira, muito compadecida, né, tomada de compaixão, assume aquele bebê como filho, e aí o vinha criando até então. Uma mãe muito amorosa, né, a própria amante assassinada de outrora. Então, quando nós temos consciência da situação, fica mais fácil de nós compreendermos as dificuldades. É como se o nosso pensamento se alargasse e a gente visse as coisas como elas são. Os espíritos superiores que têm essa percepção com maior facilidade enxergam assim dessa maneira como se estás exagerando, Camilo, né? Não precisa se angustiar, ficar assim tão preocupado com seu amigo, ele está muito bem. Né, com a deficiência física, na situação de pobreza, está tudo muito certo. E é interessante assim que naqueles raros momentos, né, em que a gente está fazendo muita prece lá, consegue se elevar um pouquinho durante alguns segundos e a gente sente mais ou menos como é que é a vibração, né, do nosso guia espiritual e tal. A gente sente aquela diferença assim de realmente ver o mundo como se estivesse tudo certo e está tudo certo. Né? Mesmo que a gente estivesse no meio da Terceira Guerra Mundial, está tudo certo, porque tudo passa, porque nada é por acaso, porque tudo é um aprendizado, porque são desafios que nos levam à plenitude e ao crescimento. Então, essa visão que é tão diferente para nós, que estamos habituados com uma visão muito daqui, muito terrena, como ela ajuda numa ampliação de consciência e de visão. Vale a pena assistir Paulo de Tarso, que está nos cinemas, que fala exatamente isso. Que hoje nós achamos que estamos passando momentos difíceis, aí, assistindo aquele filme, vamos ver que nós estamos num momento muito belo e que está tudo prontinho. E tudo que eles passaram, né, foi para deixar esse legado. Então, mas lá, realmente, eles passaram por várias situações, né, Roma em chamas, vendo os irmãos sendo decapitados, né, coisas bárbaras, bem cruéis, e eles firmes na fé, né, e certos, né, de que tinha algo que iria amparar eles. É bem tocante, vale a pena. Uma ótima lembrança, né? Tem uma outra passagem também do livro Missionários da Luz, aí também entendendo, às vezes, alguma situação de desafio ou de alguma provação que se passa na Terra. Tem uma passagem de uma mulher planejando o seu reencarne, ela já está com o mapa genético todo organizado, iria ela reencarnar num corpo perfeito, sem nenhum problema, e ela pede aos seus guias espirituais que coloquem ali certa deficiência nas paratireoides e na tireoide. Né? Acho que vocês devem lembrar dessa passagem. E ela diz assim e eles dizem, não, mas não é preciso, né? Não tem que passar por essa aprovação, não há necessidade. E ela insiste muito, até que ela consegue. E ela se explica colocando assim, que ela não quer encarnar com linhas impecáveis, porque ela tem a preocupação de ter maior probabilidade de êxito na tarefa na Terra. Ela diz assim, a sedução carnal é imenso perigo, não só para aqueles que emitem a sua influenciação, como também para quantos a recebem. Prefiro a fealdade corpórea, não estou interessada num corpo de Vênus, e sim na redenção do meu espírito para a eternidade. Aí aquela pequena alteração na tireoide iria alterar um pouco a forma do corpo físico dela, e é o que ela estava buscando. E, às vezes, com o nosso olhar muito aqui, muito terreno, a gente pensa, né, mas que dificuldade, mas que horror, temos que sanar essa questão. E, claro, é lógico que nós devemos sempre buscar o tratamento, a cura para as nossas doenças, mas também buscar ter esse olhar
mais ampliado, para poder ter a compreensão dos diversos desafios que a gente enfrenta na Terra, né? Então, isso é muito importante com relação a vermos as situações como um elemento de crescimento ou de aflição, ou de um conflito afligente, que é a nossa temática de hoje, né? A Joana de Ângeles, ela vai dizer o seguinte, que eu gostaria de citar do livro dela, a consciência alarga os horizontes do pensamento, que é o que nós estamos falando, facultando a saúde real, que se expressa como equilíbrio perante o cosmo. Sendo a criatura um cosmo em miniatura, é regida pelas mesmas leis do grande universo. E desse perfeito entrosamento entre os pequenos e o grande foco, surge a harmonia, que é a sua mais nobre manifestação. Isso é muito interessante, né? A gente poder refletir o quanto nós estamos interligados e as leis que regem o universo são as mesmas que regem o nosso psiquismo, que regem a matéria e assim por diante, né? Então, seguindo a nossa reflexão, a gente vê que, no fundo do inconsciente, estão todos os registros do nosso progresso antropológico, de tudo que a gente foi conquistando em termos de aquisições psíquicas também, através das nossas experiências vividas. E nós estamos bem numa fase entre aquele primarismo, né, aquelas heranças mais primitivas, na fronteira entre os hábitos instintivos e o discernimento, onde a gente procura, então, fazer escolhas para aquilo que é mais favorável para a gente em termos de evolução. Nós estamos muito mais habituados a dar vazão aos impulsos de forma automática e estamos recém-exercitando as forças morais para poder superar as nossas limitações. A superação dos conflitos, ela exige um grande esforço. Não existe nada sem treino. E isso é uma questão muito importante, porque às vezes a gente tem aquela inveja, assim, né? Ah, mas a criatura, como aquela pessoa é amorosa, como se a pessoa já viesse pronta. E tudo isso, até mesmo as expressões do amor, existe um trabalho, existe um esforço da gente se trabalhar. Fazer uma prece. Se aprende a fazer uma prece. Ter fé. Se aprende a ter fé. Porque muitas vezes a gente pensa assim, mas eu não consigo ter fé, que pena. E ficamos sentados, esperando alguma coisa acontecer. E buscar desenvolver a fé é também como buscar desenvolver qualquer aquisição psíquica nossa. As virtudes, elas são conquistadas também mediante o esforço. Por isso a importância da gente se observar, da gente identificar aquilo que poderia ser melhor e acreditar que aquilo pode ser melhorado, né? É muito importante o esforço nesse sentido, porque muitas vezes a gente se permite a raiva, ou o ciúme, ou a ansiedade justificando os nossos pensamentos perturbadores e, no fundo, recusando a aquisição de nova maneira de pensar, por exemplo. Ou então, muitas vezes, a gente identifica, mas também não temos força para domar aquele funcionamento automático. Eu me lembro de um paciente que ele tinha uma fantasia, um medo terrível que as pessoas queridas desencarnassem através de acidente. E ele tomava consciência daquilo, mas aquilo era tão mais forte que, quando ele se encontrava diante de a pessoa ia fazer alguma viagem, ele era tomado de pânico. Então, ele sabia que aquilo não estava ao alcance das decisões dele, ele tinha plena consciência de Deus, de que as coisas não são por acaso, e aqueles pensamentos de medo tomavam conta. Então, o que fazer também se nós nos encontramos diante de alguma coisa que a gente identifica no nosso funcionamento, que a gente sabe que aquilo pode ser mudado, mas eu não sei o que fazer para mudar isso? A gente sempre diz que o primeiro passo é justamente isso, é a tomada de consciência, é poder identificar aquilo. E aí, no momento que aquilo acontece, porque, assim, primeiramente, a gente inicia começando a identificar aquilo depois que aconteceu. Já agi impulsivamente, já tive a reação. Ok, primeiro passo. Aquilo passou, mas eu percebi. Antes eu não percebia, agora eu percebi que aquilo não está bem, que aquilo pode ser diferente. Segundo passo, quando acontece? Está no momento presente, né? Percebi quando estava no passado, agora no momento presente. Está acontecendo. Não consigo fazer nada para mudar,
mas já percebo no momento que está acontecendo, já estou tendo essa reação, ai, que droga, estou agindo impensadamente, ou estou sendo tomada por esses pensamentos de tragédia, ou estou sendo tomada pela raiva, não consigo fazer nada sobre isso, já agi, mas me dei conta. Segundo passo. O próximo passo é, na hora que aquilo está acontecendo, tentar fazer uma respiração antes que aconteça. Tá, respirei e agi impulsivamente. Tudo bem, mas fiz uma respiração. E aí, aos poucos, ir tentando alargar esse pequeno espaço de tempo entre o perceber e o dar vazão àquele impulso. Porque aí, aos pouquinhos, a gente começa a ir se apoderando do nosso próprio funcionamento. Aí eu tenho a vontade de reagir e eu tenho um tempinho para pensar. Bom, aí eu escolho. Mesmo assim, eu vou xingar. Escapou. Tudo bem, no próximo... Não, hoje eu vou me segurar. E aí, aos pouquinhos, ir podendo identificar por que isso provoca essa reação. Da onde vem esse automatismo? E aí poder ir trazendo para um outro nível de consciência. A Joana de Ângeles coloca como sinais de alarme, o que eu coloquei ali no quadro para a gente refletir um pouquinho, sinais de alarme do nosso comportamento que mais nos predispõem ao desequilíbrio, que mais nos predispõem às doenças em geral, e que nós nunca devemos cultivar esses estados. Mas não é para ninguém se apavorar, tá? Se por acaso alguém conseguir olhar essa lista aqui e não se identificar com nenhum deles, pode pegar sua bolsa e ir para casa, porque já está num nível muito mais avançado. Enfim, sinais de alarme. Pedir desculpas. Pedir desculpa por uma reação infeliz, mas não fazer. Né? A pessoa percebe que deve pedir desculpas e não faz. Recomeçar uma tarefa interrompida pela ira e sentir dificuldade em não fazer. Abraçar alguém inamistoso e se ver impedido. E se vê impedido. Abraçar alguém inamistoso e se vê impedido. E não fazer, e não conseguir. Não conseguir. Discutir um assunto desagradável e ser tomado por um silêncio constrangedor. Iniciar uma conversação e se sentir incapaz ou desinteressado. Permanecer acordado sem conseguir se libertar de uma ideia perturbadora. Essa eu acho que ninguém nunca experimentou nessa sala. Continuar ansioso sem nenhuma razão que justifique. Espera aí. Ninguém se identifica com essa também. Não conseguir dirigir palavras gentis a uma pessoa querida. Tantas vezes acontece. Se sentir trêmulo ou deprimido diante de alguém que lhe pareça superior. Ninguém experimentou isso também. Se achar diminuído no seu meio social. Nós nos esbarramos nessas situações muitas vezes, né? E são situações que a Joana coloca como sinais de alerta, para a gente observar e não cultivar. Então, vejam que interessante, né? O quanto a gente pode nos observar e ir identificando esses comportamentos. E, muitas vezes, a gente talvez não consiga se libertar sozinho, mas que a gente possa identificar, buscar ajuda se necessário e procurar ir trabalhando esses aspectos em nós. Né? A gente precisa se desfazer dos padrões mentais antigos, negativos, que nos condicionaram à aceitação dos comportamentos doentios. Treinar novas maneiras de pensar, né? Porque isso vai criando novos automatismos. Se nós temos esses automatismos, né, inscritos no nosso funcionamento, com esse trabalho, com esse esforço, nós vamos criando outros que vão se tornando automáticos e aí, por sua vez, também vão facilitando o nosso processo de nos tornarmos mais felizes também, né? De nos libertarmos e trabalhando pela nossa harmonia, pela nossa saúde. Isso, na verdade, nada mais é do que assumir o controle de nós mesmos e tomando mais consciência. Né? Todo o processo de aprendizagem precisa de repetição, até que aquilo realmente possa se fixar. Né? Quando a gente ensina matemática para os alunos, a gente faz com que eles repitam. Repete, 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 repete. E muita gente acha que esse método não é certo.
Não aceita. Ele fica repetindo, repetindo, repetindo aquela fórmula, até que ele grava aquela fórmula. Né? Eu acho que é isso aí, essa parte aí. A gente tem que repetir as coisas, porque muitas vezes a gente não consegue entender. Mesmo querendo, ou se predispondo aquilo, né? Tu está com a cabeça em outro lugar, pensando outras coisas, imaginando outras coisas, né? Vivendo. Por exemplo, a fraqueza também que a gente tem, muitas vezes, assim, tu não pode ser fraco, tu tem que ser forte. Então, vem de uma cultura também nossa que a gente tem que ser forte. Não pode errar, não pode, né? Ela te olha de cara feia, não olha mais para a cara dela, né? São coisas assim que a cultura também ajuda, né, Michele? Que tu dissesse assim da matemática, né? Claro que existem inúmeros métodos pedagógicos assim muito ricos e que vão complementar tudo isso, mas se a gente for ver o próprio processo reencarnatório, sim, tem um elemento necessário aí que é de poder experienciar várias vezes até que aquilo possa promover uma transformação, né? A gente vem em psicoterapia também, às vezes o paciente diz assim, mas que vergonha, eu estou vindo aqui falando pela milésima vez o mesmo assunto, já te falei isso 10 vezes. Não, mas tem que falar milhões de vezes, porque é nesse processo que as coisas vão sendo elaboradas, né, dentro de um tempo de cada um. Então, isso faz parte da natureza, assim, não dá para dizer que não, né? Só uma coisa, eu acho que a pessoa precisa muito buscar, estudar, ver. Eu me lembro que, um tempo atrás, eu ouvi um palestrante falando que nós estamos vivendo um momento de intensa luz. E eu cá, para mim, eu digo de treva, porque do jeito que está a coisa, né? E depois eu lendo, acho que um mês depois, não me lembro se foi do Dalai Lama ou de quem dizia a mesma coisa. Nunca teve tanta luz no mundo, porque tudo que estava obscuro está sendo clareado. Daí eu entendi o sentido, é outro, né? Então, se eu não tivesse lido, se eu ficasse só na discussão, parava por ali. Eu acho que a gente tem que ir buscando, tem que ir vendo, né? E vai. É que nós estamos viciados em olhar o que é ruim. Né? Então, nós temos que mudar essa visão, esse olhar. Está tudo no nosso olhar. Porque existe muita beleza, existe muito mais beleza do que trevas. E, então, a beleza, primeiramente, está dentro de nós, né? Então, se Deus disse que nós somos Deus, né? Jesus disse. Então, vamos deixar brilhar essa luz. E acreditar que realmente nós somos luzes, nós somos amor. Sim, tem muita coisa para ser construída. Mas que, sim, nós estamos bem melhores que ontem. Isso não resta dúvidas, né? Então, acho que é uma mudança de paradigma, né? E essa questão da busca por estudar, por ler, sem dúvida, vai nos dando mais ferramenta, né? Mas nunca esquecendo essa proposta da Joana, que é muito importante também que a gente leia não só o livro de fora, mas o livro de dentro, assim, no sentido da gente procurar essa transformação, porque a gente está numa fase também em que a gente vê tanta gente instruída em todos os sentidos, né? Inclusive dentro da espiritualidade, mas que aquilo parece que tem uma dificuldade de promover uma mudança moral. Então, essa busca pelo intelectual tem que caminhar muito junto, assim, com a transformação afetiva, com o buscar se tornar uma pessoa mais amorosa, né? Porque ela, por si só, ela não nos garante esse despertar de consciência. Ajuda, né? Mas a gente tem sempre esse risco de pensar muito no intelectual. Eu lembro que, eu vejo assim até, a gente costuma dizer que um dos pacientes mais difíceis de atender é o próprio psicólogo. Como a gente conhece as teorias e coisas, a gente senta na frente do terapeuta e fica se defendendo, né? Intelectualizando e racionalizando, a gente conhece tudo. Isso, às vezes, acaba dificultando. E não é nada, né? Pacientes muito inteligentes, às vezes, têm umas defesas que usa contra si. Né? É aquela velha história, né, do insight intelectual e do insight afetivo, né? O insight intelectual nos facilita compreender a situação, mas é quando dá o insight afetivo que a gente consegue realmente promover uma mudança. Hoje, os espíritas são muito intelectualizados. Está na hora de nós partir para a ação. Não basta sabermos de cor e salteado o livro dos espíritos, livro tal, página tal.
se para isso não vai fazer diferença, não vamos nos auto-iluminar, não vamos iluminar o mundo, a nossa volta, o nosso lar. Eu acho que está no momento de nós arregaçarmos as mangas e ir ao trabalho. É o que eu penso, é o que eu consigo visualizar. Não é muita coisa que nós precisamos fazer. É um pouquinho de cada um de nós. Tem um livro que fala de um hospital psiquiátrico específico, né, na espiritualidade, cuja grande maioria dos pacientes são espíritas desencarnados em estado de loucura. E aí tem vários quartos assim, onde eles estão lá presos, né? E estão lá gritando, o doutor Inácio, exatamente, estão lá do Hospital Esperança. E como? O nosocômio espírita. E as pessoas lá gritando e muitas vezes citando os itens do livro dos espíritos, porque na questão tal, não sei o que, de tal coisa. E a gente vê, né, mas com tanto conhecimento, como é que isso vai acontecer? E de fato, né, o conhecimento nos ajuda sim, ele é uma alavanca, mas a gente precisa usar isso a favor realmente de uma mudança moral nossa e ter aquele cuidado assim de não projetar a mudança no outro. Né? Porque existe muito aquela coisa. Como é muito difícil para nós todos podermos enxergar a nossa sombra, as coisas ruins, os processos mais dificultosos dentro da gente, é muito mais fácil a gente projetar no outro e brigar com o outro. Né? E a gente briga com o outro, na verdade, está brigando com nós mesmos sem perceber, com o espelho. E é isso que acontece, né? Todos nós, nenhum de nós escapa. Então, poder identificar quando isso acontece é uma grande dádiva. Então, essa coisa, né, de se observar e aí se propor a mudança. Né? Se eu sou uma pessoa muito irritadiça, muito raivosa, aquele negócio de, antes de poder ter a reação, respirar um pouco, tentar fazer essa pausa. É uma maneira de reduzir a ação sob impulso. Ou, por outro lado, a pessoa assim, que tem... Se eu tenho muita dificuldade de botar limite nos outros, tenho muita dificuldade de dizer não, começar por coisas pequenininhas, né? Pequenas coisas, dizendo não para coisas bem simples, e ir devagarinho observando que aquele não destruiu o outro, né, que eu não perdi o amigo, eu não perdi a amiga por dizer um não. Então, tudo isso tem que ser exercitado devagarinho, começando pequeno. Porque a gente vê lá longe, né, ai, que coisa, eu tenho um sofrimento, eu não consigo me colocar, eu não consigo botar limite quando estão passando por cima de mim. E aí a gente vê lá longe, né? E aí fica muito difícil de alcançar, fica uma meta muito distante. Então, olhar aqui pertinho. Eu vou colocar limite numa coisa das mais simples, aquilo onde eu tiver facilidade. E aí, exercitar devagarinho isso. Né? Um dos conflitos mais afligentes que a gente encara também são os conflitos de culpa. Não dá para a gente passar por esse item sem pensar um pouquinho sobre eles também. Né? E a gente sabe que a gente não apaga o erro, lamentando. Infelizmente, não dá para voltar para o passado e mudar o que foi feito. E a lembrança negativa, ela acaba entorpecendo o nosso entusiasmo para poder agir diferente, para poder... agir com coisas edificantes. E a grande importância é se reabilitar do erro através de novas ações, né, que possam representar o nosso estado de alma modificado. Então, aquela coisa que a gente repete muito, que a Joana de Ângeles aborda, né, ficar preso na culpa é uma maneira de não agir. É uma maneira infantil de lidar, de não agir. Assumir a responsabilidade e poder agir no bem para compensar é a maneira de se libertar daquela culpa. Tenho uma culpa horrorosa que eu não consigo me libertar. Ok. Agir no bem. Procurar fazer... Às vezes, não dá para fazer com relação diretamente àquela pessoa a quem a gente teve uma atitude impensada. Mas não importa, porque a questão toda é inscrevendo isso na nossa consciência. Né? Através de ações novas, de ações positivas, a gente vai criando uma certa autoconfiança que faz com que nós nos perdoemos pelo erro praticado. Então, por isso a importância da ação no bem, mesmo que não dê mais para fazer algo em relação àquela pessoa. Né? Mas ficar preso naquela lembrança negativa não traz nenhum benefício. A gente diz que a culpa boa é a culpa ruim. Né? A culpa boa é a responsabilidade, na verdade. A culpa ruim é essa que fica nos impedindo
as ações, né? Só nos martirizando, uma coisa um tanto quanto masoquista. Eu acho que assim, uma das piores culpas também, claro, em relação quando faz para o outro, mas também quando tu faz um erro teu que tu não devia ter feito, tu fica te massacrando também. Esse é um tipo de culpa ruim, até às vezes, claro que tu poderia, bom, numa outra vez eu não vou fazer isso, mas a desculpa é contigo mesmo, né? Mas essa coisa do compensar fazendo o bem, claro que não adianta a gente fazer o bem e permanecer repetindo o erro, né? Porque também tem isso. Eu lembro de um amigo meu, de tempos atrás, também faz tempo que a gente perdeu o contato, mas eu lembro de uma situação que ele vivenciou. Ele vivia fazendo bem, era uma pessoa assim que fazia muita caridade, ele impressionava pela caridade que ele fazia, e ao mesmo tempo ele tinha uma vida dupla, onde ele se envolvia com amantes e vivia traindo a esposa. Então ele tinha um mecanismo assim de tentar acalmar a culpa dele, agindo, né, e fazendo bem para compensar, sem nenhum julgamento de minha parte, mas o se deixar levar por aquela coisa impulsiva, instintiva, que no fundo colocava nele uma consciência de culpa e fazia com que ele compensasse fazendo bem, na verdade, não é o suficiente para que nós nos libertemos da culpa e para que nós possamos realmente crescer, porque dessa maneira a gente continua escravo de nós mesmos, né? É justamente o poder se arrepender de alguma situação, reparar e espiar, né? Aqueles 3 elementos que fazem com que a gente também se liberte desses processos de culpa. Uma outra situação também era uma atitude dele de desviar dinheiro da empresa para ajudar a amante que passava por uma situação de grande necessidade. Então, sabe aquela coisa de tirar do rico para dar para o pobre? Né? Então é complicado, né? Da mesma maneira, assim, tentar compensar fazendo bem de um lado, mas ao mesmo tempo se permitindo. Então, que a gente possa também refletir que não é nesse sentido, né? A gente poder se reparar, poder se harmonizar com as leis universais através da prática do bem, mas também de assumir a responsabilidade de poder perceber aquilo que não nos favorece enquanto crescimento espiritual e modificar as nossas atitudes, né? Porque senão fica complicado. O ressentimento também, né, é um outro elemento que aflige a nossa alma. A Joana diz assim, porque muitas vezes, na maioria das vezes, a gente nem se dá conta que carrega algum ressentimento, alguma mágoa. Às vezes a gente, não, mas eu não tenho ressentimento nenhum e tal. E a Joana, ela sugere que a gente faça um autoexame enérgico. E realmente procure, assim, nas profundezas de nós mesmos, identificar algum ressentimento, alguma mágoa, e aí, se a gente perceber, poder ver as raízes disso, quando teve início, por que se instalou, por que veio a nos perturbar. Né? E aí, e claro, obviamente, aí a gente vem a perceber que a gente é responsável por dar guarida àquela mágoa. Né? Muitas vezes a pessoa que nos prejudicou na infância, ou que venha nos prejudicando atualmente, na maioria das vezes a pessoa não tem nem a dimensão daquilo que faz. Né? E, de qualquer maneira, a gente agasalhar aquilo é que nos perturba. Quando a gente consegue não deixar aquilo nos perturbar, o outro pode até fazer mal, mas aquilo não nos desequilibra. Né? Então, o poder olhar para isso também, para se libertar das mágoas e dos ressentimentos, que a gente tem esse poder, a gente pode fazer com que isso não se torne um fator de desequilíbrio também. A gente diz aquilo, né? Geralmente o agressor passou justamente pela mesma forma de agressão. Aqueles pais que são muito agressivos, muito provavelmente foram filhos muito agredidos. Né? E a gente diz assim que quem bate não esquece. E quem apanha sempre lembra. Né? Mas geralmente lembra e carrega ressentimento, né? E às vezes aquele que bate, mas não se dá nem conta da gravidade da situação, não defendendo o que bate, mas que cada um tem a sua parcela aí na coisa e cada um possa trabalhar dentro de si para se livrar dessas mazelas que nós carregamos, né? Aí entra também um outro capítulo a ser refletido, que é a questão da vingança. Porque, às vezes, esse ressentimento ele se transforma na necessidade de se vingar. Né? Como se a gente exigisse a reparação daquilo que nos perturbou
através e como se o outro representasse um perigo para a nossa segurança interna, devendo ser destruído. O funcionamento da vingança ele é mais ou menos esse, né? E a Joana diz assim que esse fenômeno ocorre tanto nos indivíduos como nas massas, está relacionado, inclusive, com o surgimento de guerras, né? É um mecanismo conflitivo. E ela diz assim que, olhem que interessante, né? Quando a gente se vê aprisionado por um sentimento intenso de vingança, olha o que ela coloca. O neurótico, o enfermo que assim age, vitimado pela repressão sexual infantil ou dominado pela necessidade do poder e da ambição, compete com os demais a quem inveja por se encontrarem em melhores condições psicológicas que eles. Pode aceitá-los como amigos, enquanto os manipulam, se sentindo beneficiados pela sua dependência, jamais quando se erguem. Complexo, né? Mas assim, interessante porque nesse parágrafo ela coloca assim um diagnóstico completo, vamos dizer assim, do quanto isso, né, constrói dentro de nós esses processos, de como a gente manifesta isso no meio em que a gente vive. Então, também é um transtorno neurótico, né? Ela coloca a vingança como um transtorno, que também liberta do inconsciente forças mais primárias, como se a gente precisasse disso para poder se defender. Né? E aí entra aquilo que a gente falou agora há pouco, né? O objeto odiado, né, ou a pessoa odiada, na verdade é a projeção daquilo que nós odiamos em nós mesmos. E aí a gente enxerga no outro e ataca o outro, enquanto, na verdade, a gente está atacando a nós mesmos, só que de uma maneira inconsciente. Então, por isso a velha história. Aquilo que nós odiamos no outro, é muito importante que a gente pare e identifica, porque esse ódio é de algo que está dentro de nós. E a gente está tentando destruir isso, só que no outro. Né? Então, o que eu estou tentando destruir dentro de mim com esse ódio que está direcionado para o outro? É um desafio. Né? A gente costuma repetir muito assim também algumas coisas que a gente escuta do Divaldo Franco nas palestras dele, e ele fala daquela técnica do espelho, né? De olhar para o espelho todos os dias um pouquinho e olhar de uma maneira muito profunda e jogar, lançar algumas perguntas para o nosso inconsciente, que com o passar dos dias as respostas começam a surgir. Então jogar, né? Por quê? Da onde vem? Por que eu sinto esse ódio? O que fazer com relação a isso? E aí, aos poucos, ir identificando do que a gente está falando. O que é que tem dentro de nós que está nos mobilizando assim? Né? E, tomando consciência, identificando, aí a gente vai tendo mais elementos para poder modificar isso. Né? Essa coisa da projeção é muito interessante. Né? Esses mecanismos psicológicos, a gente luta contra os outros enquanto está lutando contra nós mesmos. Aí a gente acaba, ao se apoiar em mecanismos de vingança, a gente vai transferindo, né, as nossas frustrações sempre para fora e nunca resolvendo. E é aquela coisa que a gente estuda muito no espiritismo, né? Mesmo quando a pessoa efetivamente comete, se vinga, e aí não encontra a paz que imaginava encontrar, aquilo não adianta porque não está fora. Né? Enquanto não for sanado o que está dentro, né, pode ter se vingado, conseguido fazer tudo o que queria, e não consegue encontrar a paz. No efeito manada também. Né? Porque eu fiquei pensando assim, ó, que no individual, o nosso comportamento e no coletivo, tipo assim, fazendo esse recorte, como às vezes as coisas do coletivo levam a pessoa a ter atitudes, tipo assim, para agradar ou para, enfim, ou para agradar ou para desagradar o coletivo, né? Isso é muito comum. Nas famílias, com os amigos, tem o do contra, como a gente diz, ou então assim, eu fiquei pensando um pouco isso no momento que a gente está vivendo agora, atualmente, como isso tem mobilizado, e quando a gente fala de meio social, até da própria rede social e tal, no efeito manada, entendeu? Eu acho que isso é bem interessante a gente pensar que, muitas vezes, as transformações elas passam por isso também. Né? De tu ver, ou porque tu é no teu, a tua personalidade é mais frágil talvez para lidar, então tu te espelha em alguém, mas de forma negativa e não positiva, né?
Então, não sei se podemos falar um pouco disso, acho que é importante. Claro, e é exatamente isso. E sabem que o Jung coloca que o próprio processo de individuação, a gente precisa se diferenciar dessa massa. E isso muitas vezes é muito dolorido, porque significa ir contra, muitas vezes, um funcionamento do grupo, uma ideia do grupo, e aí passar por como se estivesse indo contra. Mas não é esse processo de individuar, de poder se descolar do inconsciente coletivo, vamos dizer assim. Né? Então, de fato, e teve um encontro que a gente falou um pouco das questões de massificação, que é até a questão do Facebook. Né? Não sei se vocês recordam essa coisa assim das brigas sobre política, das pessoas se excluindo da rede social em função dessas brigas, porque, de fato, o grupo ele tem um efeito muito interessante no indivíduo e vice-versa. Com a pressão do grupo, a psicanálise fala bastante disso também, de que a gente pode tanto elevar o ser ao topo assim, de altruísmo, como também permitir a manifestação daqueles instintos mais perversos. É por isso que a gente vê situações, às vezes, de calamidades, de guerras, e as pessoas aproveitarem esses momentos para dar vazão aos seus impulsos mais primitivos, enquanto outros não, porque é aquela questão que a gente falou também, a gente sempre tem a possibilidade do livre-arbítrio, então, às vezes, mesmo com essa pressão toda, o indivíduo pode agir diferente, né? Mas, sem dúvida, há essa pressão forte do grupo, né, da massa, de arrastar, de todo mundo funcionando, porque é um registro que a gente tem de todo o nosso passado espiritual. Né? Se a gente for ver, a gente vê, eu acho um símbolo tão bonito, a gente vê aqueles cardumes de peixe nadando tudo igualzinho. De uma certa forma, nós, seres humanos, já estamos muito mais diferenciados, né? Já somos indivíduos mais diferenciados, mas ainda assim a gente funciona meio em bloco em termos de inconsciente coletivo e via cultura e tal. Então, realmente, é um processo muito lento de fazer essa diferenciação, ao mesmo tempo de uma forma harmônica com as leis universais, né? Porque não é um conflito, não é uma briga, é um crescimento e o ir se separando para constituir uma individualidade. Não sei se é mais ou menos por aí que tu estava pensando, se quiseres compartilhar. Isso, porque a gente vive esse momento, tipo assim, o que aparece mais em termos, porque hoje está tudo globalizado, tudo super informado, o que é negativo. Aí a colega aqui falou, não, mas tem muita coisa boa. Tem, mas a gente ainda, nós nos alimentamos das coisas que não são muito positivas, né? Pode ver o excesso de informação. Se tu abre um portal na internet, ou se tu liga a TV, ou se tu liga o rádio, são informações muito negativas. Aquilo que está mais positivo, que, né, alavancaria coisas melhores, até para o ser humano estar menos ansioso, menos, né? Isso não. Por quê? Porque isso somos nós todos. Nós vamos atrás das tragédias, das coisas. Eu estou falando porque é bem assim, um pouco. Eu vi recentemente essa notícia desse prédio que desabou. Menina, tu acorda e dorme com a função do prédio que desabou. Assim, eu vi um antropólogo falando na Globo News dessas ocupações de forma positiva, produtiva, propositiva, o resto tudo fica na cena, mostrando fogo, mostrando não sei o quê, sabe? Eu estou comparando esse, que é o mais recente, mas tem vários, né? Pois é, eu particularmente eu tenho um hábito assim, eu procuro olhar as notícias via internet, alguns sites específicos, porque se tu liga a televisão, nada contra, eu adoro televisão, sabe? Só que assim, se tu liga a televisão e deixa vir as informações que vêm do jeito que vem, de fato, são só as coisas negativas e a gente fica inundado daquilo como se fosse só isso que estivesse acontecendo no mundo. Claro que a gente sabe que nós estamos num momento onde estamos reencarnados, muitos de nós, né, muitos espíritos mais elevados, muitos irmãos que estão vindo das regiões mais difíceis, como uma última oportunidade de reencarnação. Então, a gente vê aí na Terra, sim, muitas coisas difíceis em termos de maldade, de crueldade, e também muitas ações muito nobres. Então, tudo isso está acontecendo simultaneamente em função do momento em que a gente se encontra na atualidade, né? Mas, de fato, as ações positivas, as coisas boas não aparecem tanto na televisão
quanto os fatos negativos. E aí a gente fica nessa ilusão de que está tudo ruim, né? E outra coisa que é importante também, porque a gente pega essa coisa do pensamento coletivo, né? Especialmente em Porto Alegre, que a gente está nessa onda de criminalidade e tal. Quando a gente entra nessa faixa, a gente é tomado por uma coisa do pensamento coletivo que aí dá medo até de botar o pé para fora de casa, né? Sim, exatamente. Então a gente acaba vivendo enclausurado com medo do mundo, né? Mesmo sabendo que as coisas não são por acaso, né? Mesmo tendo fé. Claro que mesmo assim a gente deve se cuidar. Mas, então, como é importante essa coisa do pensamento, né? Essa onda de energia, e nós, como espíritas, de poder assumir também a nossa responsabilidade de emanar uma onda de maior esperança, de maior fé, de maior segurança, maior coragem, porque essa onda acaba nos tomando e transformando a vida de todos nós assim nessa coisa tensa, ansiosa, né? Sem esperança. Então, a coisa da massa também nesse sentido energético. É isso que eu quero dizer. É que a questão toda é que, não sei, não é que eu não veja o lado negativo. Sim, mas a crise não é só no Brasil. E eu vejo as pessoas falando muito mal. Eu fico triste com isso. Porque é mundial e a crise não é apenas econômica. Muito maior é crise moral. Claro. É só tu sair um pouco. Eu tive a oportunidade de sair do país e realmente tem problemas tanto ou piores que aqui. Então, isso é uma questão que nós... Sim, mas o que nós estamos fazendo para mudar isso? É isso, não adianta nós ficar... posso estar equivocada, mas não adianta eu ficar criticando e achando que está tudo ruim. E o que eu estou fazendo? No meu lar, eu estou emanando uma prece, uma oração, eu estou me conectando com quem, com o quê, ou eu estou compartilhando nos meios sociais questões que vão instigar a violência, mais violência. Eu acho que isso é muito delicado. No WhatsApp, muito fake, é muita notícia falsa. A dipirona, poxa, eu tenho que ter um critério, né? Eu não sei... Eu sou muito otimista, sou entusiasta. As coisas, eu acredito que estamos, sim, no momento que eu acho que o caos, muitas vezes, é necessário para a gente sair da acomodação e podermos realmente fazer algo. Nós não podemos ficar nessa inércia e olhar que está tudo muito ruim, que isso não está pior. Eu observo, vejo nessa situação. Passamos por momentos, por várias crises. E essa não vai ser a última. Então, acho que cabe que, sim, existe a violência, permeia na sociedade, mas cada um de nós somos diretamente ou indiretamente responsáveis. Assim, estou bastante cansada assim, de ver assim, pessoas em grupos falando mal do Brasil, que o Brasil é isso, que o Brasil é aquilo. Eu disse, saiam do Brasil para vocês verem, chegarem lá fora, vocês vão ver. E a gente volta correndo para o Brasil. Outra coisa que eu acho grande responsabilidade, eu acho que está me cansando, é a mídia, que aproveita e só coisa negativa. Joga em cima das pessoas. Quem tem discernimento pode fazer o contraponto. Nós fazemos, né, preces e falar para as pessoas. Esses dias eu falei num grupo. Olha, o Brasil não é tudo isso. É o ser humano. É uma crise moral. Não é o Brasil. Porque assim, nós estávamos num grupo. Eu aqui não sou corrupta, não fiz nada. Nós fazemos o bem. Então, tem um grupo, sim, que está levando como se fosse o Brasil é aquilo. O Brasil é aquilo. É porcaria, né? É só isso. Isso aí está me cansando. Exato. Agora que houve, em seguida começaram a mostrar as pessoas correndo e levando coisas, água. Quantidade de pessoas levando garrafas de água para eles, para tomarem. Solidariedade, eu acho que nunca teve tão desenvolvido como agora. Então, tem um lado positivo, mas é que as pessoas, nós pegamos mais o negativo. As coisas positivas vêm junto, mas nós não sabemos aproveitar. É isso que é. Da gente poder ampliar o pensamento e buscar ter essa visão diferenciada que a gente vê que os espíritos superiores têm, que vem com maior amplidão e vem aquilo que há de positivo
naquela experiência, né? Naquelas situações que se passam como uma experiência para o espírito, uma oportunidade de crescimento para o espírito. Acho que isso sintetiza um pouco, né? Então é isso, né, pessoal? Nos encaminhando para o final de mais esse encontro. Semana que vem nos encontraremos novamente.